Fala, povo poderoso, poderoso, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula 32, História Geral. A gente vai falar da Era Napoleônica, do período napoleônico, né? De 1799, nós vamos contar o que aconteceu até 1815, tá? A gente vai falar desse período napoleônico e do Congresso de Viena, que acontece entre 1814 e 1815, mas 1815 tá bom aqui, beleza? Aí, ó. L'Empereur, 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 l'Imperador, o Imperador, mano. Vamos fazer o seguinte, ó. Fazer uma pequena revisão. O que nós vimos até agora aqui. Lembra aquele quadrinho que eu mostrei pra vocês? Agora talvez faça um pouco mais de sentido antes da gente analisar o período napoleônico. Então esse aqui é o nosso retomando hoje. Voltando lá, a França do século XVIII vivia no Antigo Regime. O Antigo Regime, o absolutismo, o sistema colonial, sociedade estamental, né? Aqui a sociedade estamental, ó, primeiro, segundo, terceiro estado, clero, nobreza, povo, o povo 97%, pagando tudo, sem privilégio nenhum, primeiro e segundo estado vivendo na boa, com muitos privilégios, pagando nada ou muito pouco imposto, né? E aí, cara, a França está em crise, o caixa não está fechando, algumas guerras erradas, umas conjunturas que a gente viu lá, a França está em crise. E aí, chama a galera para ver quem vai pagar. Ó, primeira proposta, paga quem é mais rico. O Calonne, o ministro lá, ó, paga o primeiro e o segundo estado, vai ter que pagar mais. Tem uma revolta aristocrática, os caras falam, não, o nosso privilégio é de Deus, cara, você é louco. Chama o terceiro estado, a gente vota os dois contra o terceiro estado, eles vão se fuder, vão ter que pagar. Chama o terceiro estado tá esperto, né? Século XVIII, iluminismo, independência dos Estados Unidos e tal. Os caras falam, não vamos pagar essa conta sozinho não, a gente quer votar, mas de acordo com o número de deputados que tem em cada estado, porque é representativo da sociedade, a gente é o maior número, 97% da população, deixa a gente votar, pra gente ver o que é mais justo, com certeza nós vamos jogar nas costas dos mais ricos, isso. E aí o rei falou, então não vai ter assembleia, fecha a assembleia aí. E aí o terceiro estado não aceita. Teu cu, que em francês é teu cu, teu quoi, né? Teu quoi. E aí, cara, é a revolução. Aí os caras metem o louco, falam, não, isso aí tá tudo errado e a gente não aceita voltar. Acontece a tomada da Bastilha, 14 de julho, e aí você tem uma Assembleia Nacional, a Declaração dos Direitos, a mulherada vai lá em Versalhes e traz o rei pelo pescoço, e aí aquele rolê todo, vamos lá então ver o que vai fazer com o Estado francês agora. Aí você tem momentos interessantes ali, né? A condução, genericamente, tá? A condução dessa França revolucionária e republicana, depois que mata o rei, né? Que guilhotina Luís XVI, ela oscila na mão entre um projeto mais popular e radical dos jacobinos da esquerda e entre um projeto mais moderado, conservador, dos girondinos. Ambos os projetos tiveram seu período de terror, né? O período de terror dos jacobinos durou mais, matou mais. Aí depois vem os girondinos e faz um governo mais conservador e uma caça às bruxas também. Ou seja, existe um Estado. O Estado é de quem? O Estado é da burguesia. A burguesia que percebeu, naquela manobra ali com o Napoleão, né? A alta burguesia, os setores mais conservadores, que dava para ficar no poder se eles chamassem o Napoleão para governar junto, né? E é isso que nós vamos tentar entender a partir da aula de hoje. Depois você dá uma olhadinha nesse gráfico aqui com calma para ver se você entendeu melhor. Hoje a gente tem que fazer o seguinte na aula 32, né? Napoleão vai subir e descer. Compreender a construção da figura do herói aí do Napoleão. O processo, nós vamos compreender também o processo de consolidação da ordem burguesa. Didaticamente a gente fala que a Revolução acabou em 1799. E com Napoleão se consolida uma ordem burguesa. E alguns ideais da Revolução ficam de lado, os mais populares. Vão voltar depois do século XIX, né? E identificar as transformações do período e as propostas do tal do Congresso de Viena. A gente precisa saber o que é isso hoje também. 4 passos de novo aqui. Vou tentar fazer em meia hora, vamos ver se dá. A ascensão do Napoleão ao poder. Quero falar um pouquinho sobre essa figura aí e nacionalismo francês e tal. Vamos falar da consolidação dessa ordem burguesa, desse Estado liberal burguês. Falar do Império, a partir de 1804, o Napoleão vai ser... Eles vão votar no Napoleão para imperador, vocês vão entender isso. E aí você tem uma expansão francesa, um desenvolvimento francês, e uma expansão dominando territórios, quase toda a Europa continental. E depois, ó, quase estourei a TV, o fim da era napoleônica e o tal do Congresso de Viena.
tá bom? Então vamos nesses 4 passos aqui, que é o nosso rolê de hoje. Em todas as aulas eu fiz isso, nessa também eu vou fazer. Vou indicar literatura, mas também virou audiovisual, né? Literatura, Tolstói. Cara, às vezes você vai encontrar com 4 volumes, ou 2 volumes desse tamanho aqui, uma das obras mais extensas da literatura. Esse é um box, é uma edição que é bonita, é a mesma que eu tenho aqui, do Tolstói, Guerra e Paz. Espera aí que eu já explico o que é. Tem uma série nova agora, que até passou aí na TV aí de madrugada. Tem uma série que chama Guerra e Paz, e tem um filme clássico lá também, dos anos 70, com a Henry Fonda, uma das protagonistas aí. O que é a ideia aqui? É uma novela, cara, é um rolê sem fim, né? É um clássico da literatura, o Tolstói, um gênio, e ele está contando ali basicamente de 1805 até... Ele está na Rússia e contando o cenário, ele está contando a Europa a partir da perspectiva russa na época das guerras napoleônicas. É fantástico, assim, personagens complexos, ele passa pela política, ele passa pela questão psicológica, a percepção dele do momento, enfim, é até difícil de resumir, mas leiam, né? Agora vocês estão com pouco tempo, assistam, né? Vocês vão maratonar numa série aí, maratona nessa aqui então, tá? Mais uma dica aí, se quiser saber mais desse período aqui, da perspectiva russa, de uma literatura russa, do Tolstói. Tem uma biografia dele muito boa aqui também. Uma hora a gente pode... Depois a gente vai falar do Tolstói, vai ter um momento de falar do Tolstói. Guerra e Paz. Beleza? Tá indicado aí mais um, portanto. Vamos lá. Nos 4 passos. Ascensão do Napoleão. Ah, que bonitinho. No golpe lá do 18 de Brumário, ele marca o fim da Revolução. Porque assim, a Revolução veio naquelas indas e vindas, esquerda, direita, girondino e tal. Em 1799... No golpe do 18 de Brumário vai ter uma outra configuração. Então, didaticamente, a Revolução se encerrou ali em 1799. Depois ela fica ecoando, se desdobrando, mas o processo revolucionário, 10 anos. Substituição do diretório, que era aquele executivo, por um consulado. 3 membros nesse consulado. O Napoleão, o mais importante, o mais forte, o que vai, de fato, governar. Depois, em 1802, ele até vira cônsul vitalício da França, né? O primeiro cônsul, mais importante, representando o exército. Depois você tem o Roger Ducos, que é representando os girondinos. Então a burguesia junto ali, garantindo que o projeto deles vai ser tocado. E há até uma aproximação com a igreja aqui de novo. Ó. Você tem o Abade Sayer, que é o representante do clero. Qual que é o objetivo desse arranjo aqui com o 18 de Brumário? Atribuir poderes para o Napoleão, representando o exército, uma figura carismática, popular e tal, e criar uma estrutura de governo forte. Essa estrutura de governo tinha por intenção tocar o projeto burguês, que é industrializar a França, tocar o projeto dos girondinos. Já tinha industriais ali, uma galera de fábrica já, galera com propriedade, né? Tá rolando a Revolução Industrial, já tá chegando aqui na Europa, né? Então a burguesia, e principalmente, aqui faltou um i aqui, ó, a burguesia, principalmente a alta burguesia, os que tem mais posse e tal, ela se consolida no poder, se consolida no Estado, usando aqui, ó, o Napoleão no poder. Depois ele vai, vida própria, né, mano, Napoleão. Mas a burguesia se consolida, então, com essa ascensão do Napoleão. Então pensa assim, ó, a ascensão do Napoleão ao poder, desde 1799, significa uma consolidação do projeto burguês. E o povão vai ter que esperar um pouco. Tem algumas coisas que o Napoleão faz pra galera, mas no geral é um projeto burguês, tá bom? A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Vamos lá, ainda na ascensão do Napoleão. Tá aqui a campanha dele do Egito, o herói construído aí, né? Cara, de verdade, o Napoleão ele tem uma história fantástica. O Hegel falou que, ele resumiu o Napoleão falando assim, que o Napoleão ele era o espírito do mundo montado a cavalo. O Hegel falou isso. O Napoleão é o espírito do século XIX. Era um furacão, assim, essa história de um homem mesmo se faz, um homem faz sua própria história. Pô, o cara veio de baixo, mano. Tudo bem que era uma pequena nobreza, não é um pobre miserável, mas tipo assim, o cara não era nada. E virou imperador da França e tipo assim, dominou quase toda a Europa e causou. Virou a Europa de ponta cabeça. A história dele é fantástica. Ele tem uma carreira militar brilhante, ele é um ótimo estrategista, ele é um excelente militar, ele é um cara que sabe fazer política. A carreira dele é meteórica, portanto, né? É o defensor da França, a galera vê nele como um defensor, putz, ele várias campanhas aí, né? Por exemplo, ele faz aquele rolê ali em Toulon, depois ele protege a França na fronteira com a Áustria, depois ele vira general ali do exército italiano.
do exército francês que estava responsável por aquela região que hoje é a Itália. Depois ele protege a França internamente de uma tentativa de golpe ali dos realistas. Depois, para tentar... Aí ele defende a França de novo de uma colisão daquelas que está tentando invadir a França. O cara vai virando herói, né, da história. Tá no momento certo, na hora certa, a pessoa certa. E aí, para tentar enfraquecer a Inglaterra, ele comanda uma campanha até o Egito, cara. E quando ele vai até o Egito, é muito interessante, passando só rapidinho aqui essa história, quando ele vai até o Egito, ele fazia parte da Academia de Ciências francesa, porque ele gostava muito de matemática, ele ia ser professor de matemática, se não fosse imperador da França, né? E era um aluno arrogante até, tem umas boas histórias, né? Que tipo, quando parece alguns alunos que tem aí, ó. Quando algum aluno, o professor tinha que explicar uma coisa 2 vezes, o Napoleão se virava, ficava de costas, assim, porque ele achava que a galera era burra demais, né? Enfim, um gênio muito forte. Quando ele vai, ó que doideira, quando ele vai para o Egito, ele sabe que ele está indo para o Egito, ele adorava a história do Egito, adorava a história do Oriente, adorava principalmente a história do Império Romano. E quando ele vai para o Egito, ele leva junto com ele uma missão de cientistas. Ele leva exatamente 160 e alguma coisa. Quase mais de 150, vai. Mais de 150 cientistas junto com ele, porque ele sabia que ele estava visitando ali anos de história. Tem uma fala, soldados, ó, aqui na frente de vocês aí estão milhares de anos de história e tal. E aí eles vão encontrar a pedra de Roseta lá, que vai ajudar a traduzir os hieróglifos, enfim. E muita coisa disso, dessa expedição, foi parar em Paris, está lá no Museu do Louvre. Vocês que vão todo ano para Paris, vai lá para vocês verem. Precisam de uns 15 dias para conhecer o Museu do Louvre, mas tirar uma foto lá, fingir que você foi naquela pirâmide lá, é um dia só na parte da manhã, né? Aí, cara, é que o Museu do Louvre é grande mesmo, aí não dá para visitar, precisa de 2 semanas para visitar tudo, então você tem que escolher por área de interesse ali. Mas, voltando aqui, o Napoleão, então, ele, como cônsul da França, ele é o primeiro cônsul, então ele tem um cargo, ele vai ficando importante nesse projeto e tal. Isso aqui acontece antes, né, essa campanha do Egito tal, é a carreira militar dele, ele tem uma carreira meteórica e agora chegou até cônsul da França. E... nessa história de defender a França, há um grande fortalecimento militar do Napoleão. E aí, a hora que ele ocupa ali o cargo de cônsul, ele começa umas reformas, né? Ou seja, ele fortalece o Estado francês, o Napoleão. Só que aí a gente pergunta, o Estado é de quem? De quem é o Estado francês, né? O Napoleão, só para finalizar esse tópico aqui, essa ideia, precisa tomar um pouco de cuidado, porque assim, a história do Napoleão empolga, de verdade. Porque realmente é uma história fantástica. Mas... é preciso entender também que há uma construção aí de um mito, de um herói nacional, né? O século XIX é o século da construção dos nacionalismos, a gente vai ter essa aula, né? Então Napoleão ele entra aí com essa construção, né? Memória oficial e tal. Então é construída também essa imagem de herói dele. Aqui eu vou apontar algumas coisas polêmicas da vida dele, do que ele fez na política da França também. Pois bem, Napoleão tem uma carreira fantástica, militar, né, e política. Aí quando ele se envolve na política, aí nos interessa bastante aqui. A consolidação da ordem burguesa tem a ver com Napoleão pelo seguinte, ainda dentro desse período napoleônico, 1799, 1815, ele, em 1799, o golpe, ele virou cônsul, beleza? Tá, primeiro cônsul, mais importante. Aí, defendendo a França, continuando defendendo, em 1802 ele tem uma vitória muito importante contra uma daquelas coligações que tentam invadir a França. Ele consegue, através de um plebiscito, provavelmente fraudado, mas ele consegue o título de cônsul vitalício. Ou seja, ele vai ser cônsul o resto da vida. Então, ó, já sentou ali, já empedrou ali no poder, né? Em 1804, através de um outro plebiscito também, provavelmente fraudado, não que ele não ganharia se não tivesse fraude, mas os números são absurdos, né? Quase unanimidade, Napoleão. Em 1804, tem uma jogada dele interessante. Ele faz um plebiscito para ser imperador da França. Aí você fala, não, mas peraí, cara, o cara tá vindo, tá tendo essa Revolução Francesa, os caras cortaram a cabeça do rei, agora vai ter um imperador? Só que tem uma jogada. Os reis franceses, eles vinham de uma ordem hereditária de poder. Para o Napoleão é o seguinte, ó, eu posso ser imperador se os franceses escolherem. Você dá uma ideia de liberdade de escolha para a galera.
O poder vem do povo. O povo me fez imperador. Esse cara que veio lá da ilha da Córcega, aprendeu francês com 10 anos, virou imperador dos franceses em 1804. E aí eu vou mostrar a cena da coroação dele aqui, que doideira que foi, né? Ele até se aproxima da igreja, porque a igreja tem ainda estrutura, é uma instituição forte. A igreja não é forte até hoje? A igreja ainda é forte. Então a Revolução Francesa tinha rompido com a parte mais radical ali dos jacobinos, tinha rompido com a igreja. Ele vai se aproximando ali da igreja para dar legitimação para o que ele está fazendo também. Mas igreja e Estado ficam separados, mas estão próximos, tá? Não estão juntos. A ideia de Estado laico vai nascer justamente no governo dele. E aí ele começa algumas reformas, né? Na construção ali do nacionalismo francês. Para você que está estudando história do Brasil comigo, manja tipo um Dom João da vida ali, fazendo o que a França ainda não tinha. Tipo, ele vai criar um banco francês, o franco, né, o dinheiro francês antes do euro, é ele que cria, um sistema de correio, construção de várias estradas, várias pontes, monumentos, o Arco do Triunfo lá, lembrando centenas de batalhas e milhares de militares, ele mandou fazer em 1806, né, para comemorar a vitória dele da França, né. Então, tipo assim, ele vai incentivar a indústria, porque ele está junto com a burguesia, a modernização da França, a indústria, o comércio, a educação, o ensino primário obrigatório, gratuito, o ensino técnico também, né, de formação ali, ou para a área de exatas, ou humanas e tal. E aí você tem reformas das cidades que tinham sido destruídas ali por guerras, principalmente Paris, já tem uma reforma importante. E uma das coisas muito importantes que ele faz é um código civil francês, ou conhecido como Código Napoleônico. Esse Código Napoleônico é o seguinte, é a instituição de todas aquelas ideias do Estado liberal. Você tem lá no Código Civil assim, a ideia de liberdade, direito à vida, direito à propriedade, mais ou menos aquelas ideias do iluminismo estão aqui. Só que uma coisa que vale a pena pensar, que nesse Código Civil, é interessante porque assim, ele beneficia a burguesia. Ele organiza a França, organiza o sistema de herança que não era organizado, ele organiza a sociedade civil francesa. Só que tem uns poréns. Ele protege, por exemplo, a propriedade privada, mas ele proíbe greve, proíbe sindicato, então mostra com quem que ele está governando. Por isso que a gente fala que é a consolidação da burguesia no poder, a consolidação da ordem burguesa. Então você tem um marco ali, né, nesse Código Civil, é um Estado liberal, mas tem algumas limitações sociais. Por exemplo, a escravidão que acabaram com a escravidão lá em 1794, os jacobinos, aqui ele volta, ele quer recolonizar o Haiti, manda uma missão para recolonizar o Haiti, volta com a escravidão nas colônias, então ele está governando junto com a burguesia, com os setores mais conservadores, né? Ele permite a associação de patrões, né? Mas um sindicato patronal, mas o sindicato dos trabalhadores ele não permite junto com a greve. E uma coisa que é interessante, esse Código Civil separa Estado de Igreja, o Estado é civil, a Igreja é a Igreja, então o Estado é laico. Essa ideia vem do Napoleão de 1804 aqui no Código Civil. E também as mulheres ficam numa situação ali de subcidadã, sabe? A mulher é subordinada ao marido, ao pai, ao irmão, né? Então a mulher ela não tem uma autonomia jurídica como um homem. A mulher fica num estágio rebaixado ali dentro do Código Civil, tá? Então mostra que é um Estado liberal, sim, porém um Estado burguês, tá bom? Agora vamos lá para a nossa sequência aqui. Vamos para o passo 3. Aqui a coroação. Vou fazer a coroação, fazer uma pausinha no vídeo para ficar com 20 minutinhos. E que aí eu ganho um fôlego para fazer o último, né? Aqui, ó, cara, a coroação dele é do Jacques-Louis David, né? Aquele pintor importante de 1807. Ele foi coroado em 1804. O quadro é de 1807. Algumas curiosidades, né, pra gente analisar isso aqui. Essa obra é maravilhosa. Tá aqui a Josefina, né? A Josefina, a imperatriz, a primeira esposa dele, depois ele casa de novo. O Napoleão, o Papa, aqui a mãe do Napoleão. Curiosidade, quando o Jacques-Louis fez o quadro, estava quase pronto, o Napoleão foi lá ver como é que estava. Uma tela enorme essa aqui, gigante. E aí o Napoleão fala assim, mas cadê minha mãe? E a mãe do Napoleão não estava nessa coroação, ela não estava presente na cerimônia. E o Jacques-Louis David, que estava na cerimônia, fez as anotações, falou, mas tua mãe não estava lá. Eu falei, não interessa, mas é pra pôr minha mãe lá, ué. Aí refaz esse pedaço aqui e coloca a mãe dele aqui. E um detalhe interessante, quando ele é imperador, lá no ano de 800, Carlos Magno
imperador o Império Carolíngio, foi coroado por quem? Pelo Papa. O Papa pega a coroa e põe na cabeça do Carlos Magno, lá atrás, uma história que a gente viu, ele não foi? Era a França, eram os francos ali e tal, a igreja era muito poderosa no ano de 800. Aqui também é em dezembro, só que aqui é 1804. O que Napoleão faz? Na cerimônia ele fez isso. O Papa foi lá para a cerimônia. Aliás, Napoleão, o Papa falou assim, fez a proposta, o Napoleão votaram lá, ele vai ser imperador da França. E aí quer saber se o Papa dá a bênção nisso, né? Se o Papa tá junto. Aí o Papa falou, não, beleza, fala para ele vir aqui em Roma, que aí a gente faz a coroação aqui. Aí o Napoleão falou, não, o Papa que vem aqui. Aí o Papa teve que ir lá, cara, o Papa foi na França. Aí o Papa chegou lá, o Napoleão pega a coroa. Todo mundo esperando que o Papa ia pôr a coroa. Não, ele não vai esperar a legitimação da igreja. O Napoleão toma a coroa da mão do Papa e ele mesmo põe a coroa na cabeça dele. Ele mesmo fala, daqui que eu faço imperador dessa porra. E ele colocou a coroa na cabeça dele. E essa cena foi imortalizada aí pelo Jacques Louis David. Beleza? Eu vou fazer uma pausinha aqui pra gente começar um outro vídeo, pra eu terminar com calma, suave na nave. Falta o terceiro e o quarto passo. A França agora vai expandir, vai ter guerra e o Napoleão vai cair.